Olá, pessoal! Eu sou a Thalita Kuroda, sou contadora, tecnóloga em gestão financeira e professora na Escola Contábil. Para quem não conhece a Escola Contábil, nela você encontra todos os cursos que você precisa para se tornar um excelente profissional. E eu te convido a visitar o nosso site clicando no link que está na descrição ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. E eu também te convido a me seguir lá no Instagram, é só procurar lá por Thalita Kuroda. Mas hoje nós vamos falar sobre os 4 passos para fazer a saída definitiva do país. O primeiro passo é comunicar a saída definitiva do país. O segundo é declarar o imposto de renda em razão da saída definitiva. O terceiro é pagar o imposto de renda em cota única. E o quarto é avisar as fontes pagadoras para fazer a retenção do imposto de renda, caso você continue oferindo renda após fazer a saída definitiva. Nós vamos detalhar cada um desses passos, mas primeiro vamos ver a diferença entre residente e não residente. Não residente é a pessoa física que não more no Brasil em caráter permanente, ou seja, é a pessoa que mora fora e não pretenda mais morar no Brasil. A pessoa que saia do Brasil em caráter permanente, que passa a ser considerada não residente na data da sua saída. A pessoa que após 12 meses consecutivos de ausência não fizer a comunicação de saída definitiva do país. A pessoa que saia em caráter temporário, mas complete 12 meses consecutivos de ausência a partir do dia seguinte. Ou seja, a pessoa sai em caráter temporário, fica 12 meses consecutivos fora do país e, a partir do dia seguinte, ou seja, a partir do 13º mês, ela passa a ser considerada não residente. E além desses, temos outros casos específicos, como funcionário de órgão de governo estrangeiro situado no Brasil. E quem é considerado residente? A pessoa física que more no Brasil em caráter permanente, a pessoa que adquiriu a condição de não residente e retornou ao país com ânimo definitivo, ela passa a ser considerada residente na data da chegada. Também é considerado residente a pessoa que saia do Brasil em caráter temporário sem apresentar a comunicação de saída definitiva do país. Ainda, a pessoa que saia do Brasil em caráter permanente sem apresentar a comunicação de saída definitiva do país durante os primeiros 12 meses consecutivos de ausência. A pessoa que ingresse no Brasil com visto permanente a partir da data da chegada, entre outros casos específicos que não cabe citarmos aqui agora. E como é feito o processo de saída definitiva? O primeiro passo é comunicar a saída definitiva do país. E como é que nós fazemos essa comunicação? Essa comunicação é feita por esse site aqui da Receita Federal de comunicação de saída definitiva do país. Dentro desse site nós temos aqui os links de orientações gerais, o formulário de comunicação de saída definitiva do país, o de retificação da comunicação, o de cancelamento e também o de inclusão de fontes pagadoras. Temos também a impressão do comunicado da condição de não residente à fonte pagadora e também podemos fazer a impressão da comunicação de saída definitiva do país e o recibo de entrega. E quando devemos apresentar a comunicação de saída definitiva do país? Ela pode ser apresentada desde a data em que a pessoa sair do Brasil até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte. Então, por exemplo, se a pessoa saiu do Brasil em 3 de julho de 2021, ela teve até 28 de fevereiro de 2022 para apresentar a comunicação de saída definitiva. Depois disso, não é mais possível fazer essa comunicação.
Apresentando essa comunicação, você informa a Receita Federal a sua saída do país. Você também consegue gerar uma carta padrão para cada fonte pagadora que você possua no país, comunicando a saída definitiva, e também consegue imprimir a comunicação e o recibo de entrega. O segundo passo é declarar o imposto de renda em razão da saída definitiva. A declaração de saída definitiva é feita no mesmo programa da declaração de ajuste anual. Porém, aqui você deve marcar que é a declaração de saída definitiva no país. E clicando nesse ícone em azul, vai aparecer essa mensagem. Aqui temos os critérios de obrigatoriedade para apresentação da declaração. Deve ser apresentada pela pessoa física que, em 2021, se retirou do Brasil em caráter permanente ou passou a condição de não residente no Brasil quando houver saído do território nacional em caráter temporário. É aquele caso da pessoa que saiu em caráter temporário e acabou ficando mais de 12 meses. A diferença entre a declaração de ajuste anual e a declaração de saída definitiva é essa aba de saída. Aqui nós temos os campos para cadastrar o CPF do procurador, o nome do procurador, o endereço do procurador, a data de caracterização da condição de não residente e a data de caracterização da condição de residente. Esse campo deve ser preenchido somente se essa data ocorreu entre 1º de janeiro de 2021 e a data da caracterização da condição de não residente, ou seja, se a pessoa era não residente, ela passou a condição de residente em 2021 e vai novamente fazer a saída definitiva. Mas veja aqui que o único campo que aparece esse símbolo em vermelho é o da data da caracterização de não residente. Esse é o único campo que, se deixado em branco, vai impedir a gravação e o envio da declaração para a Receita Federal. Para fazer a declaração de saída definitiva, a pessoa deve ter apresentado todas as declarações de ajuste anual anteriores, caso fosse obrigado. O prazo é o mesmo da declaração de ajuste anual, ou seja, o último dia do mês de abril do ano calendário subsequente ao da saída definitiva ou da caracterização de não residente, sendo que esse prazo, este ano, foi prorrogado para o dia 31 de maio, e também a pessoa deve recolher em cota única o imposto apurado. E também, se ela tiver outros créditos tributários ainda não quitados, esses prazos serão considerados vencidos nesta data, isso se não houver prazo menor previsto na legislação tributária. E o que acontece em caso de atraso na apresentação da declaração de saída definitiva? Se existir imposto devido, existe uma multa de 1% ao mês ou fração de atraso calculada sobre o valor do imposto, observados os valores mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido. Se não existir imposto devido, a pessoa vai pagar a multa por atraso no valor de R$ 165,74. E assim como ocorre na declaração de ajuste anual, se a pessoa for entregar uma declaração em atraso, ela deve utilizar o programa do ano calendário correspondente ao da saída definitiva. Por exemplo, quem saiu em 2021, esse ano em 2022, vai entregar a declaração de saída definitiva relativa ao ano calendário 2021. Se a pessoa saiu em 2020, ela vai usar o programa do ano 2021 relativo ao ano calendário 2020. O terceiro passo da saída definitiva é pagar o imposto de renda em cota única. E o quarto passo é avisar as fontes pagadoras para fazer a retenção do imposto de renda. Isso porque a pessoa pode sim fazer a saída definitiva e continuar auferindo rendimentos no Brasil, como rendimentos de aluguel, por exemplo. Nesse caso, o imposto de renda será retido na fonte pela fonte pagadora.
E o que acontece se eu não fizer a comunicação de saída definitiva e nem a declaração de saída definitiva? Nesse caso, a pessoa continua sendo considerada residente para fins fiscais. Os rendimentos de fontes situadas no Brasil, eles serão tributados normalmente como se a pessoa fosse residente. E os rendimentos que ela oferir lá no exterior, eles serão tributados na forma do artigo 16 da Instrução Normativa SRF 208 de 2022, que diz o seguinte: os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por residente no Brasil, transferidos ou não para o país, estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento mensal obrigatório, carnê-leão, no mês do recebimento e na declaração de ajuste anual. Portanto, quais são as vantagens de fazer a comunicação e a declaração de saída definitiva? A pessoa fica com o CPF regular perante a Receita Federal. Ela não precisa mais entregar a declaração de ajuste anual enquanto estiver na condição de não residente. Ela pode continuar recebendo rendimentos de fontes no Brasil e no exterior sem risco de ser bitributado. Ela não fica com obrigações fiscais pendentes com a Receita Federal e, quando retornar, basta entregar novamente a declaração de ajuste anual para voltar a ser considerado como residente para fins fiscais. E quanto à perda do prazo? O prazo de entrega da comunicação de saída definitiva é somente até o final de fevereiro do ano seguinte à saída. Após esse período, não é mais possível fazer essa comunicação. Já a declaração de saída definitiva, ela tem o mesmo prazo da declaração de ajuste anual de imposto de renda. Mesmo estando em atraso, é possível regularizar a situação em qualquer momento, recolhendo a multa por atraso de entrega e também o imposto devido acrescido de juros, quando for o caso. Portanto, caso tenha perdido o prazo para a comunicação de saída definitiva, basta fazer a declaração de saída definitiva para formalizar a condição de não residente no Brasil. E sobre a saída definitiva, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que tenham gostado e convido novamente para que conheçam a Escola Contábil, porque lá você tem tudo o que precisa para iniciar sua carreira contábil com excelência. Espero vocês também lá no meu Instagram. Um grande abraço e até a próxima!